E aí pessoal, bem-vindo ao Winners Map Metodologia de Vendas. O que vai acontecer agora? Nós criamos um produto que eu estou chamando de Momento Blog Winners Map, MWM, porque algumas matérias que eu tenho colocado no blog têm dado uma repercussão legal. Só que essas matérias, elas não têm um vínculo direto com a liderança comercial. Ela tem um vínculo direto com o dia a dia, com coisas que aconteceram, coisas da bariátrica que eu passei por uma época, coisas somente do treino Iron. Então tiveram umas diversas coisas que aconteceram que eu acabei registrando no blog. E aí, qual foi a ideia? Criamos o Momento Blog Winners Map. E nesse momento eu vou expandir um pouco mais do assunto que eu acabei de escrever. Então essa semana eu escrevi sobre como otimizar os custos na pandemia, os custos domésticos. Eu programei outro blog que é sobre estratégia e tática, quem está na vitrine agora. E eu vou fazer esses programas que eu estou chamando de Momento Winners Map. Ok? Momento Blog Winners Map. Vamos lá? Então, deixa eu fazer a nossa alteraçãozinha aqui, como a gente sempre fez. Deixa eu só parar aqui e zerar. E a dinâmica é um pouco diferente. A ideia é que seja curto, rápido, uma dica, e se aí o assunto reverberar, a gente fala. Lembrando, né, o Winners Map é a metodologia de vendas que eu criei há já 15 anos, tem no YouTube o programa 360, a gente tem o treinamento online, que eu vou fazer o lançamento agora. Tem um outro treinamento que eu estou montando para vocês, que é o Winners Map Whiteboard. Tem uma série de coisas que você vai curtir, entra lá no nosso site, dá o like, se inscreve, curta os programas que eu acho que você vai se identificar. Vamos lá. No nosso processo, qual que é a ideia? Diferente dos outros, eu já tenho a lousa pronta. E aí eu vou apontando o que vai acontecendo, porque é para ser dinâmico e o assunto principal está lá no blog. Então a gente está falando do Winners Map. Qual que é a ideia dessa mensagem que eu fiz? Foi como eu reduzi 70% do meu custo de água na pandemia. E aí o que eu quero trazer é, se você começar a enxergar todas as suas tarefas como processos, onde eu otimizo, onde eu melhoro, tem um reflexo legal. E no meu caso, refletiu em 70% redução do meu custo. E aí eu quero sempre associar, porque é onde eu navego, na liderança comercial e em vendas. E aí, por que esse blog começou a repercutir? Porque ele nasceu de uma brincadeira. Qual brincadeira? Eu tava conversando com um amigo e ele falou assim, olha, eu tô aprendendo tanta coisa. Eu falei, cara, também. Eu acho que eu tô aprendendo tanta coisa que eu vou até colocar no currículo. Porque todos os treinamentos, tudo parou por causa da pandemia. Então eu falei, eu vou fazer essa brincadeira, eu vou escrever o que eu tô fazendo para limpar o quintal. E aí eu vou colocar isso no currículo. Então começou com uma brincadeira. Só que a hora que chegou a conta foi de R$180 para R$50 nessa brincadeira de limpar o quintal. Aí eu falei, tá bom, então eu vou estruturar isso e escrever um blog. Fiz a matéria. Agora, eu falei, eu vou fazer uma aula, bate-papo, um momento blog Winners Map, que aí eu acho que eu vou criar esse programa para poder dar mais interações com vocês. Então o que aconteceu? Essa é a estrutura da minha casa. Então você tem a cozinha aqui, essa lavanderia que você só acessa por fora, você tem a sala, aqui tem as escadas, aqui é onde a gente está, que é o nosso estúdio, e aqui está o quintal. Mas eu quero já aproveitar que eu coloquei no Instagram, no programa Só por um Minuto, a época das corridas. Então eu coloquei em vermelho o trajeto que eu fiz para poder correr dentro de casa. E eu não vou cansar de falar para vocês, fiquem dentro de casa. Então aproveitei de entender o mapa, e aí vocês vão ver aonde a corrida pega. Eu comecei a fazer esse trajeto dentro de casa. Aí durante uma horinha, fico suado, faço o meu Só por um Minuto no Instagram, todo mundo está se divertindo com isso. Aí qual foi a segunda coisa? Eu fiz as escadas. Aí só sei que eu estou conseguindo fazer 2.600 degraus em uma hora. Ou seja, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, escada, que é a parte funcional, para deixar as pernas mais fortes, porque não tem mais musculação na academia. E aí eles vão falar assim, tá bom, Dominique, mas por que você está falando da corrida e da escada?
Porque o que aconteceu? No processo de limpar o quintal, eu tinha que pensar em segurança e tempo. Porque se eu demorasse muito tempo para fazer esse processo de limpar o quintal, eu ia consumir tempo para fazer minhas outras tarefas, para trabalhar, para criar, para fazer as coisas para vocês. E ao mesmo tempo, a segurança, porque eu ia ter que correr aqui e se ficasse muito ensaboado, eu ia cair, poder machucar, as crianças podiam se machucar. Então, vamos lá, no quintal, qual foi o desafio? Primeiro, aliás, qual foi a grande coisa que aconteceu e que você pode fazer também? Reduzir minha conta em 70%, de 180 para 50, como eu falei. E você pode fazer isso se você fizer os processos do jeito que eu estou falando, mas no raciocínio. E entre a gente, joga isso para vendas, que vai dar reflexo muito melhor. Entendeu? Onde você melhora seu atendimento, sua conversa com o cliente todos os dias? O que eu falei que ficou legal? O que é matchmaker? O que eu posso estudar? Como que eu posso fazer? Tem que ser um negócio que é um hábito. Da mesma forma que aqui eu anoto todo dia o que eu corro, em vermelho são os dias que eu não treino, vira um hábito. Aí ele entra porque é o processo, então a mesma coisa que eu vou fazer aqui no quintal, você vai fazer em vendas. Então qual que foi a ideia? O reflexo foi a redução. A ideia é que eu comecei com uma VAP, passei por uma mangueira e cheguei em um balde. E aí de vários baldes, consegui chegar em 3 baldes, passei por um balde e o tempo foi de 1 hora, 30 minutos e hoje 10 minutos. E aí qual que era a minha ideia? Eu garanti segurança, por quê? Da forma com que eu lavo, antes ela passava VAP, passava tudo, ensaboava e jogava água. Muita água. Com a mangueira, muita água. Com balde eu comecei a fazer que nem lavagem a seco de carro. Passa, joga um pouquinho de água, espalha, joga um pouquinho de água, espalha. E aí eu percebi que eu já consegui ir para 3 baldes. Quando eu coloquei um balde só, eu passei a usar um pano. E aí eu percebi, opa, então o que eu faço? Varro primeiro, depois jogo o sabão em pó seco, não muito, só no começo porque ele tem uma queda. Essa água vai descendo e eu vou esfregando ela. Depois eu coloco um pouquinho de água e vou descendo com o rodo. E essa água aqui ela vai ajudando a limpar até aqui o final. Lembra que eu distribuí o sabão em pó? Então essa forma de pensar, essa forma de exercitar é o que ajudou a esse processo sair de 1 hora para 30 minutos e em 10 minutos hoje eu faço. Então, qual que é a minha rotina? Acordo de manhã, faço a minha corrida de 1 hora, vou lá, limpo o quintal em 10 minutos e depois volto e sigo minha rotina aqui no estúdio com vocês. Porém, é um hábito, é uma rotina, é um comportamento, é uma coisa que você coloca no seu dia a dia, que você faz e fica automático. Como hoje, na liderança comercial, como que eu aplico isso? Nossa, hoje eu dei um treinamento com o meu time. Fui lá, fiz a lousa, super legal, percebi que o pessoal ficou muito quieto. Que eu posso fazer? Ah, legal, na outra semana eu vou colocar mais perguntas. Aí eu vejo que, nossa, o pessoal falou demais, então vou colocar 2 perguntas. E aí você vai tentando e fazendo os processos como eu fiz aqui no quintal. E aí o reflexo que eu não estava esperando era 70% de redução de custo, que foi de 180 para 50 reais. Então, gente, esse é o Momento Blog. Pense nos seus processos em casa, desde lavar a louça, limpar o quintal, aquelas coisas que já incorporou no nosso dia a dia para ajudar a esposa, para ajudar os filhos, bota os filhos para ajudar, fazer o exercício em casa. Tudo isso, se você pensar nesse processo, você vai melhorar. E da mesma forma, na sua liderança comercial, você vai melhorar também. Então vamos lá? Momento Blog. Vai lá no blog, vê o texto, curte ele e depois você vai aproveitar também e ver o nosso vídeo sobre aquele texto que eu coloquei no blog no site www.winmap.com.br ou www.winnersmap.com.br. Até mais, vou deixar você com o nosso whiteboard, que vai ser o nosso próximo curso, hein?